Olá, olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à nona aula do Teologia para Filhas, um outubro rosa diferente. Ontem a gente falou sobre adoção, que é um assunto de suma importância para as nossas vidas, para a nossa identidade. E essa verdade é tão linda que Deus não apenas nos perdoou, né, mas nos recebeu como filhas. Mas hoje nós vamos entender como isso foi possível. Como isso foi possível? Como Deus, sendo santo, justo, perfeito, poderoso, pôde nos receber de volta. Você sabe qual é o nome desse processo? Esse processo se chama justificação. E a aula hoje vai falar sobre isso, a justificação pela fé. Romanos 5,1 diz o quê? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra justificados aqui é num contexto como se fosse um contexto jurídico. Imagine um tribunal. Deus é o juiz. Nós somos as rés, culpadas, porque todas nós pecamos e todas nós estamos destituídas da glória de Deus. Vai lá depois, confirme lá em Romanos 3:23. Então, o veredito final é claro, somos culpadas. Mas então, Jesus entra nesse tribunal, imagina esse tribunal. Jesus entra nesse tribunal como nosso advogado. E mais que isso, porque você pode contratar um advogado para te defender, mas sabe por que é além disso? Porque esse advogado não vai substituir você para cumprir a pena. Eu tenho advogado na empresa. Quando precisa pagar por alguma coisa, ele me fala, precisa resolver isso, isso, isso. Ele não paga a conta para mim. Estão entendendo o que Jesus fez? Ele não só nos defende, como assume a nossa culpa. Ele é um advogado que nem tenta provar a nossa inocência. Ele assume a culpa para ele. Foi isso que ele fez na cruz. Quando o castigo cai sobre ele, é o juiz batendo um martelo e declarando: está pago. Imagina Deus declarando: está pago. Foi isso que Jesus disse. Está pago. Está quitada a conta. A conta dessas filhas está quitada. Essa é a justificação. Então Deus declara o pecador justo, não porque ele é bom, mas porque Cristo pagou a conta. Vocês estão entendendo isso? Olha, isso é importante vocês me dizerem se está ficando claro. Então, Jesus paga a conta, se declara culpado, assume nossos pecados, para que a gente possa ser inocentada diante do Pai. A base, então, o que determina a justificação é a cruz. O meio dessa justificação é a fé. E o resultado disso é a paz com Deus. Romanos 3, do 24 ao 26, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus, a quem propôs por propiciação da fé, para manifestar a sua justiça. Irmãs, isso é mais do que uma teoria, tá? Isso é a essência, é a alma do Evangelho. Nós não somos aceitas porque a gente pode ou conseguiria fazer tudo certo. Nem a melhor das melhores conseguiria. Nós somos aceitos porque Jesus fez tudo por nós, pagou a conta pelos nossos pecados, pelos nossos erros. A justificação, então, é um ato legal e definitivo diante de Deus. Deus não está apenas passando um pano, sabe? Quando você limpa a pia lá, que você passa um paninho. Não está passando um pano nos nossos pecados. Ele está declarando que a justiça de Cristo foi creditada na nossa conta. A justiça de Cristo foi creditada na nossa conta. Paulo usa a imagem em Filipenses 9:9 que diz assim: não tendo justiça própria,
mas a quem vem pela fé em Cristo. Então a gente não tem justiça própria, a gente tem pela fé em Cristo Jesus justiça. Isso significa que diante de Deus você não é vista pelos seus erros, mas pela obediência perfeita a Jesus. Você precisa obedecer a Jesus. Tá entendendo? Ele precisa se tornar o seu Senhor. A vida que ele viveu é colocada em você. E a culpa que era sua foi colocada sobre ele. Isso é o que chamamos de a grande troca do Evangelho. Jesus era perfeito, sendo 100% homem, 100% Deus, no 100% da humanidade dele, ele não pecou. Ele sofreu tentações, ele não se entregou, ele não pecou. E o que muda quando entendemos isso? Primeiro, que a nossa culpa deve ser removida. Se sente muito culpada? Por quê? Não era para se sentir, porque o Senhor levou sobre ele a nossa culpa. O que está fazendo? O que está fazendo você se apegar a essa culpa? Não, a Bíblia fala, Romanos 8:1 fala o quê? Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque nós estamos nos condenando quando ele próprio já nos libertou. Isso significa que você pode parar de se punir pelos erros que Deus já perdoou. Pare de se punir pelos erros que Deus já perdoou. Vou repetir para gravar. Pare de se punir pelos erros que Deus já perdoou. Segundo a vitória da cruz, nós somos filhas. Diante da vitória da cruz, a nossa relação com Deus foi restaurada. Antes, a gente era inimiga. Lembra que eu falei ontem, na aula de ontem? A gente era inimiga. Agora nós temos paz com Ele, paz com Deus. Não é uma paz emocional passageira. Não é uma paz de falar assim, hoje eu tô tranquila, tô em paz. Não. É uma reconciliação espiritual eterna. Terceira, a condenação é anulada. Então, se você estava condenada, a sua condenação foi anulada. Deus não apenas te absolveu. Presta atenção. Ele não apenas te absolveu, ele te tornou justa. Você é justa. Você já parou para pensar que dentro da sua identidade você pode declarar que você é justa? Por intermédio de Jesus, você pode se declarar uma pessoa justa? Não pelas nossas atitudes, pelas nossas bem-aventuranças, mas pelo nome de Jesus nós somos justificados. Isso é importante, porque a justificação não é Deus fingindo que nada aconteceu, não é Ele falando assim, vamos passar um pano, vamos deixar para lá. Não, é Ele pagando o preço, olhando para você e pagando a sua conta. Fique isso muito firmado na sua mente. Ele já pagou a sua conta. Sabe quando eu falo que começa aqui? Porque eu estudei isso, estou falando isso e ainda mexe aqui comigo. Meu Deus, o Senhor pagou a minha conta. Eu era pobre, perdida, pecadora. O Senhor pagou a minha conta e me fez uma mulher justa. Isso é a graça, é o favor. E quarto, a segurança é estabelecida. Porque fomos justificados pela fé. Então, nossa salvação não depende do nosso desempenho. Nossa salvação depende da nossa fidelidade com Ele, da nossa obediência com Ele. Então, irmã, quando uma mulher entende essa verdade, ela muda completamente sua forma de viver. Ela para de tentar provar o próprio valor. Eu vivo falando, né? Eu sou inútil. Não tenta. Você não tenta mostrar, sabe? Você não tenta provar o seu valor. Não querem acreditar? Beleza, entendeu? Tudo bem. Você tenta explicar. É importante você explicar e dar a chance para que as pessoas entendam o que você quer dizer, o seu posicionamento. Mas você não tenta provar o seu valor. Tem uma diferença aí. É importante você saber essa diferença para você não se tornar uma pessoa arrogante também. Então, é importante você saber se posicionar e explicar. Mas não tente provar o seu valor.
essa pessoa que entendeu que ela é justificada por Jesus, ela não serve por medo, ela serve por gratidão. Ela não faz as coisas por medo ou faz porque senão vai perder a salvação. Não, ela faz porque ela é grata, porque ela é cheia, porque ela é abundante a ponto de transbordar na vida dos outros. Ela não busca aprovação, ela vive a partir da aprovação que já recebeu. Ela não fica buscando a aprovação dos outros, ela vive a partir do que ela já recebeu, que foi a aprovação pelo nome de Jesus. Porque nós não fomos aprovadas pelos nossos méritos, nós fomos aprovadas porque Jesus, sendo perfeito, pagou a conta. Então a justificação traz cura para as nossas feridas. E para as feridas mais profundas que o ser humano pode ter. Para as feridas mais profundas que você como mulher pode ter. Que é a culpa. Não há uma ferida mais profunda do que a culpa, né? Quantas mulheres vivem se sentindo em dívida? Por quê? Porque precisa ficar provando, mostrando, ou trava, ou paralisa, se sentindo culpada, ou ficar pensando muito no que os outros estão pensando, é culpa. Então, é hora de se libertar dessa culpa. A cruz já pagou a nossa conta. Não há condenação. Presta atenção. Não há condenação mais. A cruz, você vive debaixo da cruz. Você vive debaixo da sombra do Altíssimo. Então, a sua conta está paga. Quando Jesus fala assim, ó, está consumado, ele está dizendo o quê? Está quitado, está feito, está resolvido, não tem mais dívida. Então, a partir desse momento, não há mais acusação. Não pode ter acusação. Nem a voz do inimigo, nem a crítica, né? A gente é muito crítica, eu sou muito crítica. Nem a autocrítica, nem o medo. Pelo sangue de Jesus, pode falar mais alto. Pelo nome de Jesus, em nome de Jesus, isso não pode falar mais alto. E isso muda até a maneira como lidamos com os outros. Quem entende que foi justificado, aprende a perdoar. Quem sabe que recebeu graça, aprende a dar graça. Então eu te pergunto agora, você tem vivido tentando se justificar, tentando ser boa o bastante para os outros? Vive? Ou você vive debaixo da graça, vivendo como uma filha de Deus? Que tem uma diferença aí. Você está descansando diante do que Cristo fez? E a cruz, ela é válida na sua vida? Escreve aí essa pergunta. A cruz está sendo válida na minha vida? Escreve aí. Porque a justificação é isso. É você descansar diante do que Jesus já fez. Diante da conta que ele já pagou. Então, descansar em saber que você não precisa mais ficar se provando. Descansar em saber que o amor de Deus não depende do seu desempenho. Descansar em saber que diante do trono o caso foi encerrado, está consumado. O veredito é justificada pela fé. Então, grave essa verdade. A cruz não apenas perdoou o seu passado, mas declarou o seu valor diante do Senhor, diante de Deus. Amém? Então, essa é a aula de hoje. Que você reflita muito sobre o que a gente falou aqui, que você faça suas anotações aí e faça a tarefinha, tá bom? E amanhã nós vamos falar sobre a presença do Espírito Santo em nós, aquele que confirma tudo isso que eu disse até aqui, tudo isso, e ainda o que está por vir, aquele que confirma tudo que nós sentimos e pensamos, né? É o que está no nosso coração, na nossa mente. E que nos dá o poder para viver uma nova vida, para viver a vida toda na presença de Deus. Deus abençoe, até amanhã.